É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui na Double A de Educação aí. Hoje estaremos falando com a professora Cláudia Barros aí sobre planejamento aí na educação infantil. Um curso muito bacana que ela vai estar dando com a gente aqui no dia, deixa eu confirmar aqui, no dia 27, segunda-feira, tá? Então, quem estiver interessado aí, já assiste essa live. A gente vai estar falando aí sobre o conteúdo do curso aí, né? Vamos conhecer um pouquinho mais aí sobre a Cláudia. Então, dia 27 aí, segunda-feira, das 20 às 22 horas aí, ok? Cláudia, tudo bem com você? Tudo e você? Nossa, eu tô escura. Peraí. Pois é. Eu acho que já tá com sono já. Peraí, deixa eu aparecer aqui. Ó, pronto, Caramba! agora até estourou a luz aí, deu muita luz agora. Peraí. Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Ixi, Vai. Enquanto você vai arrumando aí, ó, deixa eu explicar pro melhorou? pessoal o seguinte, Ah, ó. Essa live aqui que nós estamos fazendo hoje com a professora Cláudia é uma live porque nós estaremos aí a partir da semana que vem, né? Estaremos com 2 semanas aí de cursos aqui na Double A de Educação, onde nós teremos deixa eu vários vir cursos aí sobre a educação física escolar, né? Então, a nossa programação toda, ela tá assim, né? Na quinta-feira, dia 22, a gente vai ter o professor Cristiano com o tema de música na educação física infantil. Na quinta-feira, dia 23, a gente tem a Gabriela Rangel com a psicomotricidade e a inclusão na educação infantil. Na segunda-feira, dia 27, aí sim, a Cláudia vai estar com a gente aí falando sobre planejamento. Na quinta-feira, educação física fora da escola, com o Carlos Tatá. E no sábado, no dia 2, a gente vai estar com a Dayana falando sobre a educação física escolar na educação infantil, né? Para ela mostrar um pouquinho do trabalho que ela desenvolve aí. Então, a gente vai ter todos esses cursos aí, né? Dentro dessas datas que eu falei. Serão cursos online, né? Ao vivo, pelo Zoom. Se vocês não conseguirem assistir, não tem problema, porque os cursos vão ficar gravados. Então, vocês vão ter acesso depois, né, dos cursos. Então, quem tiver interesse aí, manda um eu quero, dá um alô, fala com a gente, que a gente ajuda vocês a se inscrever. Eu vou colocar o telefone da Andressa aqui para poder vocês se inscreverem com a Andressa. Hoje a gente está fazendo a live aqui com a Cláudia para poder falar mais especificamente do curso dela, né? Mas a gente vai ter todos esses cursos que eu falei aí. Então, Cláudia, agora sim, agora você está iluminada, está aí, mais ou menos, tá brilhante, engraçada essa luz aqui. Tá meio estranha, mas tudo bem, vamos assim. É o que mas, tem pra hoje. mas ó, melhorou, viu? Melhorou. Ficou boa a iluminação aí. É isso Então aí. tá bom. Cláudia, bom, obrigado por mais uma vez, né? Estar fazendo mais uma live comigo aí. Já foram tantas que eu já nem sei mais quantas que a gente já fez um monte aí de lives. Obrigado por mais uma oportunidade de estar batendo um papo com você. E antes de mais nada, antes de a gente começar, eu quero que você, né, se apresente pessoal aí, conte um pouquinho quem é você. Então vamos lá. Tudo bom, Luiz? Obrigada, eu que agradeço. É, eu sou professora de educação física e a minha formação, eu me formei na USP, aí eu sou pós-graduada pela Faculdade de Medicina da USP e pela Escola Paulista de Medicina, né? E eu integrei grupos de estudos na área de educação física escolar, na área de habilidades motoras básicas, na USP, e atualmente eu estou num grupo de estudos de neurociência aplicada à educação, no Instituto Conectomos, que é com o pessoal, são os professores de neurociência da medicina da Santa Casa, né, que são responsáveis por esse grupo de estudos, então é bem bacana lá. Que mais? Eu trabalhei durante muitos anos, né? Ainda trabalho, ainda atendo crianças, mas assim, na parte de gestão, eu coordenei a Academia Competition aqui em São Paulo trabalhei lá durante 10 anos, área aquática. Aí também a parte de esportes, escolinha de esportes da Academia Companhia Atlética, aqui em São Paulo também, durante 10 anos, né?
E há 6 anos eu fundei a Movimento Mirim, que é uma empresa que faz capacitações para professores de educação física e de educação infantil. E também organiza, enfim, consultorias. Aí, como consultora, eu já fui em bastantes. Então, por exemplo, eu fiz esses treinamentos, eu ofereci no Clube Pinheiros, no Clube Paulistano, no Alto de Pinheiros, no Alphaville, no IP, no Sírio, na Hebraica, no Harmonia, escolas, então o Consa aqui em São Paulo, um colégio bem bacana chama Notre Dame, que mais? Aqui em São Paulo, área de São Paulo, né? E recentemente, agora vai sair o ano que vem, um livro que eu escrevi para a editora FTD, que é um livro didático, é um livro para professores de educação infantil. E isso vai estar nas escolas públicas, que foi aprovado agora pelo MEC, então o ano que vem vai estar nas escolas públicas do Brasil todo. Então, acho que por enquanto, é isso que eu estou fazendo. Boa, bacana, sensacional, muito legal, parabéns aí. Tem um belíssimo do currículo. Se a gente deixasse, ia ficar umas 2 horas de live só falando do currículo aí. Ó, entrou bastante gente aqui, ó. Deixa eu dar boa noite para todo mundo que entrou aqui, ó. Né, o Quack08 aqui, ó. Professora Lan Novaes, Thalita Sodré, Edson Gomes Marinho, Tio Vinícius, Thay Personal, o Almeida, Carol Belisário, Martins Marilise. Pessoal, fiquem à vontade, ó. Carol Natação, Viana Bro, a Carol Natação começou a seguir a gente. Aí, muito obrigado, Carol. Elo Alves aí, Reginaldo. Gente, fiquem à vontade, podem mandar aí dúvidas, sugestões. O professor Roper, fiz a live com ele semana passada. Ó, muito obrigado, mandando parabéns pra gente aqui. Tia Su, enfim. Ó lá, Tia Su falando olá, Cláudia, adoro. Gente, fiquem à vontade para interagir aí, para participar, para comentar, para tirar dúvidas, sugestões. Lembrando que essa live ela é uma live um pouco mais focada aí no curso que a Cláudia vai estar dando com a gente aí no dia 22, né, segunda-feira, das 20 às 22 horas aqui pela Double Age. É um curso online pela plataforma Zoom, tá? Então, quem quiser se inscrever, eu já deixei o telefone da Andressa aqui embaixo, tá? É só chamar nesse WhatsApp, liga. Ela adora receber ligações de madrugada, assim, 2, 3 da manhã. Ela dá até desculpa quando liga nesse horário. Ela quase não trabalha, gente. Tranquilo. Não, imagina, né? Então, assim, podem entrar em contato com ela. A gente hoje aqui vai bater um papo sobre esses cursos aí, ó. O Tatá entrou, ó, o Carlos Tatá tá com a gente nessa semana aí também. Ele vai estar falando sobre educação física fora da escola, que é como se fosse um personal kids, aí o trabalho que ele desenvolve bem bacana. Então, gente, confiram. Estamos começando a divulgação agora. Essa live com ela é justamente para poder falar sobre isso. Então, para a gente já começar a falar um pouquinho, Cláudia, aí sobre o seu curso, vamos começar assim. Seu curso é sobre planejamento. Então, vamos começar falando assim, qual que é a importância da gente planejar as nossas atividades, né? Gente, assim, olha, a gente, na verdade, o planejamento, ele garante para a gente uma organização. É muito difícil você conseguir garantir que o teu aluno vai conseguir encontrar aquela aprendizagem que você, de fato, gostaria que ele encontrasse, né, no fim do teu ano letivo aí, se você não sistematizar o curso dessa história. Mas eu acho que tem uma questão que é super importante quando a gente fala de planejamento, que é assim, quando a gente monta um planejamento, elabora um planejamento bacana, de certa forma, a gente está garantindo que, assim, aquela aprendizagem, ela está focada no aluno e não na gente. Porque se a gente não planeja, a gente sabe o que dá certo. Eu sei quais são os meus talentos como professora e eu sei aquilo que eu tenho mais dificuldade, né, na hora da minha aula. Naturalmente, se eu não tenho um compromisso, se aquilo não está planejado, o que eu acabo fazendo? Eu acabo reafirmando, insistindo sempre naquilo que eu sei que dá certo, porque o meu talento me leva para aquilo. E às vezes o que a criança precisa e que eu tenho um pouco de dificuldade de organizar,
eu não vou propor essas experiências para ela. Então, o planejamento, de certa forma, é um compromisso que tudo aquilo que eu quero que esteja dentro daquele currículo, né, para aquele grupo etário, que aquilo de fato seja entregue, que eu me organize para entregar aquilo. Boa, sensacional, é isso aí. Ó, a gente já recebeu opa, da Tia Su personal aqui. Tia Su, tá interessada? Ó, manda uma mensagem aqui para Andressa nesse telefone. Ela vai te passar toda essa programação que eu falei já. Eu vou até repetir aqui, ó. Tá? A programação é dia 22, da semana que vem, né? 22 de setembro, quinta-feira. A gente vai estar com o Christian falando sobre música na educação infantil. Dia 23, a gente está com a Gabriela Rangel falando sobre a psicomotricidade e a inclusão na educação infantil. No dia 27, a gente vai estar com a Cláudia falando aí sobre planejamento. Dia 30, a gente vai estar com a educação física fora da escola, com o Carlos Tatá, que está aqui na live conosco. E teremos também no sábado, dia 2, aí, a educação física infantil, um laboratório de ideias, com a Dayana falando aí sobre a experiência que ela desenvolve, o trabalho que ela desenvolve. Ela vai mostrar alguns vídeos, algumas aulas. Ela é bem bacana, ela tem um canal bem ativo, né, no Instagram, ela tem um grupo de WhatsApp, a gente troca bastante experiência. Ela é uma pessoa bem legal, ela está vindo com bastante bagagem, então vai ser bem legal para poder realmente... A ideia é pegar conteúdo com ela. Taimara falou, ó, já quero, então vai lá, fala com a Andressa lá, ó, corre lá, manda mensagem para a Andressa. Então, assim, eu concordo com você, eu até, a gente já conversou várias vezes com isso, eu até admito que uma das grandes falhas, e uma das coisas que eu penei muito no meu começo foi justamente isso, né? Que eu não tinha um planejamento, porque eu comecei naquele, né? Vai, se vira. Então, até eu começar a entender o que eu precisava fazer, eu demorei um pouco, né? Então, depois que eu comecei realmente assim a perceber, né, a entender, a estudar, a ler, aí sim eu comecei a fazer um planejamento e realmente dá um norte muito grande, né? E você já chega com tudo preparado, já chega com tudo pronto, você sabe onde você vai chegar, o que você quer trabalhar. Realmente assim, a importância de a gente falar sobre planejamento, de ter um bom planejamento, realmente é absurda. Agora, uma outra pergunta que eu vou deixar aqui para você. Ó, minha filha quer dar o ar da graça. Vem cá, Bibi. Ó, minha filha quer dar o ar da graça. Fala oi. Fala oi. Pronto. Não, ela ficou com vergonha. Ela tá se mexendo aqui porque ela quer aparecer, mas ela não consegue, coitada. Então, vamos perguntar o seguinte, ó. A gente falou sobre planejamento. Existe alguma diferença sobre planejamento na educação infantil, no fundamental, no ensino médio? Ou a coisa é a mesma coisa, a base é a mesma, a ideia é a mesma? Como é que funciona? Explica um pouquinho para a gente sobre planejamento aí nos diferentes níveis. Eu acho que quando a gente pensa em planejamento, na verdade, assim, a gente tem que ter como norte o objetivo, né? Então, essa é a primeira questão, o que é objetivo num planejamento? Depois, quais são os conteúdos que vão conversar com esses objetivos? E depois, quais são as estratégias que vão conversar com esse conteúdo, que vão conversar com esses objetivos, né? Agora, a primeira questão que a gente tem que entender é assim, quem é o sujeito? Para quem que eu vou ensinar? E quando a gente está falando de crianças da educação infantil, esse grupo tem características muito singulares, né? Tanto em questões motoras, quanto em questões afetivos sociais, morais, cognitivas. Então, todo o meu planejamento ele tem que levar em conta esse sujeito. No ensino fundamental, a mesma coisa. No ensino médio, a mesma coisa, né? Então, na verdade, assim, a construção, as etapas de construção do planejamento, elas são as mesmas. Agora, claro, em cada um desses grupos etários, você vai compor tudo isso, você vai fazer essa costura de acordo com as características daquele grupo etário. Um currículo bacana é um currículo que está todo costuradinho. Então, assim, os objetivos da educação infantil, eles conversam com o Fundi 1, que conversam com o Fundi 2, que conversam com o médio, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, tanto o olhar horizontal quanto o olhar vertical, né? O horizontal no sentido de, caramba, eu tô aqui no começo do meu ano letivo, para onde que isso vai me levar? E o vertical no sentido de, quando acabar esse ano letivo, opa, qual que é a próxima etapa
desse planejamento aqui, né? Quem que é o próximo ano, né? Quem que é o próximo nível, para onde que eu vou levar essas crianças? Aí ele fica todo costurado e ele fica muito bacana. É importante porque, assim, tem alguns professores que entendem que o planejamento é o cronograma só. E o cronograma é a parte mais fácil. Na verdade, o cronograma é o momento que você pega todos aqueles conteúdos de ensino e que você distribui dentro de um calendário. Agora, o planejamento ele tem que ser muito reflexivo, né? Porque a gente tem, na verdade, muitas vezes se a gente for perguntar para alguns professores, né, qual é o seu objetivo? E o cara, ele tem um pouquinho de dificuldade de saber. E o objetivo é quem vai nortear o planejamento, né? Então é o momento da gente olhar mesmo para aquele ensino, da gente refletir a respeito daquilo e pensar o que é um objetivo, quais são esses objetivos, o que é um conteúdo, como que isso costura com o objetivo, como que isso aqui pode dialogar com as estratégias e assim por diante, né? Então é uma grande costura. E tem outra coisa também que, assim, né? A gente tem algumas resistências para se trabalhar com planejamento, porque dá a impressão de uma coisa assim, é muito engessado. Gente, a gente está falando de planejamento, né? Então não é estanque, pelo contrário, ele é dinâmico. Cada aula que a gente dá, a gente tem que refletir sobre a nossa prática e entender, caramba, esse é o melhor caminho? Eu preciso mudar a rota, né? E o bacana é que ele permite isso, sabe? Justamente porque você tem aquilo planejado, porque você tem aquilo sistematizado, você tem um espaço para você refletir sobre aquilo e entender se aquelas atividades que você tinha pensado estão, de fato, te conduzindo para aquele caminho, né? Sim. Então, é importante a gente entender que aquilo não é estanque de forma nenhuma, né? A gente tem que refletir sobre a nossa prática, cada aula que a gente dá e reconstruir essa prática se for necessária. Boa. Eu até vou aproveitar um pouquinho você e vou te fazer uma pergunta. É assim, quando eu comecei a fazer planejamentos, né, eu não tinha tanta experiência ainda para poder fazer planejamentos, né? Então eu fazia um planejamento anual. Aí, beleza, fiquei acho que uns 2 anos fazendo planejamento anual. Aí eu comecei a perceber justamente isso que você falou. Muita coisa eu acabava mudando por perceber que precisava ser mudado, né? E aí quando eu chegava sei lá, no meio do ano, no meio do segundo semestre, mais no final do ano, eu tinha mudado coisa pra caramba. Aí eu comecei a falar, não, peraí, então vamos fazer semestral, né? Sério, vamos fazer semestral. Aí comecei a fazer semestral. Então, assim, todas as férias, né, janeiro e julho, eu sento, paro e monto, né? Pô, comecei a me achar melhor, né? Comecei a me dar melhor. Aí a pergunta existe uma receita de bolo? Tipo, é melhor fazer anual? É melhor fazer semestral? É melhor fazer trimestral? Ou não tem receita de bolo? Cada um faz o seu. Porque isso também é importante, né? Cada um tem uma realidade, né? Às vezes, sei lá, o cara, que nem eu já fiz live com um cara de, por exemplo, Rio Grande do Norte. Pô, a realidade do cara não é a mesma que a minha, entendeu? Então, às vezes, para ele, né? Ele consegue fazer um anual, até porque, às vezes, o sistema de ensino que a escola dele usa, obrigue ele a usar o planejamento, que às vezes já até vem pronto da escola, né? Às vezes tem sistemas de ensino que já vem pronto. Então, a minha pergunta é essa, assim, não tem receita de bolo, né? Não tem, né? Eu vou falar como eu gosto de me organizar, né? Então, assim, quando eu começo o meu ano, eu olho assim, para quem que eu vou ensinar? Essa é a primeira pergunta, né? Então, quem são aqueles sujeitos? Quem são aquelas crianças? Qual é a característica daquela escola, né? Com que núcleo que eu estou conversando? Levando em conta isso, daí vamos lá. Quais são os objetivos desse ano aqui? Então, isso para mim está muito claro. O objetivo, ele vai responder a pergunta assim, para que eu vou ensinar? Então, o que eu quero no fim dessa jornada? Aonde que eu quero levar essas crianças, né? Tenho isso claro? Tudo bem. Daí eu caio para os conteúdos, que aí fala assim, o que eu vou ensinar? Então, se eu sei qual é o fim da jornada, para que eu vou ensinar, o que eu vou ensinar que vai conversar com isso. Eu costumo começar o meu ano com essas respostas e com isso organizado. Então, eu tenho blocos de conteúdo, mas isso, assim, não é uma regra. Essa é a forma como eu me organizo, né? Eu tenho blocos de conteúdo que já estão distribuídos pelo meu calendário.
Aí, na hora que eu chego no como eu vou ensinar, que são as estratégias de ensino, tem professores que já se organizam desde o começo do ano com isso. Eu não gosto. Eu faço cada aula, eu sempre assim, eu finalizei a minha aula, quando eu finalizei a minha aula, aí eu construo o meu próximo plano de aula. Entendeu? Eu prefiro, justamente porque eu entendo que o planejamento não é estanque. Então, eu acho que é um momento importante, porque aí eu penso sobre aquilo que eu ofereci, eu penso no conteúdo e aí eu costuro a minha próxima estratégia para o próximo encontro com as crianças. Então, isso me dá muita maleabilidade. Eu tenho o meu conteúdo e os meus objetivos o tempo inteiro gritando para mim no papel, ó, presta atenção no teu caminho, não sai dessa rota, né? E, ao mesmo tempo, eu vou reconstruindo as estratégias. Porque também, Luiz, assim, a gente não precisa variar tanto, sabe? Quando a gente varia demais em termos de estratégia, a criança muitas vezes não tem nem tempo de aprender. A gente sabe que para a criança de fato aprender, ela precisa repetir aquilo, ela precisa experimentar aquilo novamente. Aí ela vai tornando aquela, enfim, aquela experiência, né? Ela vai se relacionando com aquela experiência de uma forma mais elaborada. Então, assim, tem atividades que eu repito na aula seguinte. Se eu estou falando de jogos, eu vou colocando novas regras, sabe? Eu vou reconstruindo, ressignificando aqueles jogos. Mas para garantir que aquilo esteja costurado, né, com a aula anterior, eu prefiro finalizar uma aula e daí eu proponho a próxima. Claro que à medida que você vai tendo muita experiência, você tem lá o teu mapa de conteúdos, você meio que tem já uma ideia de quais estratégias vão conversar com aqueles conteúdos, né? E aí vai muito, a gente, enfim, a gente é mais experiente. O pessoal que está começando a trabalhar com planejamento, está aí no início da carreira, normalmente o planejamento deles é um pouquinho mais estanque e faz parte, né? Então, essa dinâmica, essa maleabilidade toda que a gente vai ganhando é muito em função da experiência que a gente tem, né? Mas eu me organizo dessa forma, mas eu não acho que tenha uma fórmula perfeita. Eu só acho importante, assim, você saber quais são os seus objetivos. Da onde você está saindo, qual é o teu ponto de partida e qual é o teu ponto de chegada. E aí você vai construindo essa jornada, sempre refletindo muito sobre tudo aquilo. Boa. Ó, o Instituto Aquático, ó, o peixe entrou aqui, grande peixe. A professora Lana Novaes, ela fez aqui uma pergunta. Eu não cheguei nem a ler, mas você já respondeu. Olha que maravilha. Ela perguntou assim, ó, sobre o que pensar primeiro, né? Objetivos, conteúdos ou estratégias. E teve uma outra participação também dela aqui, mais para cima, que é assim, ó. Outro ponto que eu vejo como importante no planejamento é pensar nas possibilidades de adversidade e, consequentemente, as soluções para sair desses problemas. Que realmente, né, é o que eu falei, às vezes você pega um cara lá do Rio Grande do Norte, né, ele tem uma realidade, uma cultura, né, diferente da nossa. Eu, esses dias, até postando as atividades que eu sempre posto para ajudar o pessoal, um dos comentários que eu recebi foi assim, nossa, um quadro é fácil, né? Aí eu falei assim, poxa, sim, graças a Deus eu tenho quadra. Aí, mas eu respondi, eu falei, ó, eu tenho quadra, mas assim, poxa, dá para tentar adaptar essa atividade. Aí comecei a conversar com a pessoa para tentar adaptar para a realidade dela, né? Porque, realmente, assim, eu me planejo, né, que você está falando, eu me planejo sabendo que eu tenho quadra, que eu tenho X materiais, que eu tenho X alunos, porque graças a Deus, né, eu trabalho desde o infantil com eles, então eu sei de onde eles estão vindo, até onde eles vão chegar. Então, o meu planejamento eu já consigo, né, mirabolar quem vai vir, né? São poucas as mudanças, né? Então, graças a Deus, para mim a coisa está um pouco mais fácil, né? Porque já está engrenada a coisa. Agora, realmente, eu imagino que nem você falou, para quem está começando, para quem nunca fez, né? Para quem tem, por exemplo, uma escola que às vezes nem quadra tenha, poxa, e aí, né? Como é que vai planejar, entendeu? Não tem nem espaço. Então, para esse tipo de gente, realmente é um pouco mais difícil. Mas, ó, gente, podem continuar participando, podem mandar suas dúvidas aí, suas sugestões, tá? Vão conversando com a gente, que eu vou lendo aqui. Tá entrando bastante gente. Boa noite para vocês. Lembrando, para quem entrou agora aí, durante a fala aí, que a gente está aqui falando sobre um curso que a Cláudia vai ministrar com a gente aqui
no dia 27, tá, de setembro, segunda-feira, das 20 às 22 horas, falando sobre o planejamento na educação infantil. Então, quem tiver interesse no curso da Cláudia, eu deixei o telefone aí embaixo, ó, da professora Andressa, é ela que cuida das inscrições, então podem falar com a Andressa, manda uma mensagem para ela, liga, fala com ela que ela vai cuidar de fazer as inscrições de vocês aí no curso da Cláudia. Se vocês não conseguirem assistir ao vivo, né, no dia 27, não tem problema, porque o curso vai ser gravado, e aí vai subir para a nossa plataforma. E aí vocês vão ter 3 meses de acesso aí para poder assistir o curso depois, tá? Então, quem tiver interesse, entre em contato com a Andressa, tá? Não tem só o curso dela, a gente vai ter aí 5 cursos aí ligados à educação infantil. Então, a gente pegou uma semana inteira aí só voltada para a educação infantil, educação física escolar infantil. Então, a gente vai ter música na educação infantil, a gente vai ter psicomotricidade inclusiva, a gente vai ter o planejamento com a Cláudia, vai ter personal kids, né, que é a educação física fora do âmbito da escola, que é uma coisa que até a própria BNCC defende aí. E a educação física escolar, né, da educação infantil, um laboratório de ideias, que é com a Dayana, que é justamente poder dar um pouco mais de bagagem aí, de conteúdo, de troca de experiências com os professores, para poder pegar um pouquinho das ideias dela aí. Então, voltando um pouquinho aí no nosso roteiro aí, né? Conta um pouquinho pra gente, então, Cláudia, assim, o que você está planejando aí ministrar, né? Já que a gente está falando de planejamento, Falando o em que você está planejando, planejamento, né? O que você está planejando para ministrar aí nesse curso aí pro pessoal? então, gente, olha só, a gente vai falar especificamente de educação infantil nesse curso, né? Porque é a semana da educação infantil da Double H. Então, a ideia é a seguinte, eu vou passar para vocês, primeiro a gente vai contextualizar direitinho para que todo mundo saia com isso muito claro na cabeça, né? O que é o objetivo, o que é o conteúdo, o que são as estratégias, enfim. E eu vou apresentar possibilidades de construção. Na verdade, eu vou apresentar uma sugestão para vocês de como construir um planejamento que converse com as habilidades motoras fundamentais, que, na verdade, é o que de fato interessa em termos de motricidade nessa fase, né? Então, a gente vai conversar muito sobre essas questões, quais são essas habilidades motoras fundamentais, quais experiências motoras pelas quais as crianças devem passar nesse grupo etário, que são fundamentais para que a gente construa todo esse repertório motor delas, como que isso vai conversar com a aptidão motora, né? Então, com as questões de agilidade, de coordenação, de velocidade, de equilíbrio, né? De potência, enfim. Então, a gente vai falar muito sobre esses 5 parâmetros da aptidão motora, como que isso dialoga com essas habilidades motoras fundamentais e como que isso dialoga com essa criança nesse momento da vida dela, né? Quais são as questões morais, sociais, afetivas, cognitivas e motoras que, enfim, devem nortear aí o nosso trabalho na hora que a gente for compor um planejamento. Então, a ideia é essa, na verdade, é apresentar uma sugestão de planejamento para esse grupo etário. Primeiro, apresentar quem é essa criança, né? Quais são as demandas delas, e aí depois como é que a gente consegue sistematizar tudo isso para isso virar, de fato, um planejamento. Boa! Rapaz, 2 horas vai ser pouco, hein? A gente vai ter que dar uma acelerada aí, porque A 2 gente horas... vai resumir, né, gente? Que é pouquinho, o curso é curtinho. Mas sabe o que acontece? Toda vez que a gente dá um curso curtinho desse, a ideia é inspirar, né? Então, assim, é a gente apresentar um norte para as pessoas. As pessoas não vão finalizar com todas as respostas. Então, a gente vai fazer com que elas aprendam a construir boas perguntas e busquem um bom caminho para responder essas boas perguntas. Mas algum norte a gente vai conseguir passar. Sim, mas você falou agora, me veio na cabeça a época de faculdade, porque eu só não lembro qual professor me falou isso. Mas eu lembro que um professor chegou para mim na faculdade e falou assim, ó, não pense que você vai sair daqui completo. Pelo contrário, você vai sair da faculdade bem incompleto. Então, assim, quando você se formar, você ainda vai ter que estudar demais. Só que aí você vai poder estudar o que você quer. Né, o que você quer escolher, o que você escolheu para a sua profissão, né, o que você realmente vai trabalhar. Né? Agora, aqui na faculdade, a gente é obrigado a te dar um conhecimento básico, né, de tudo.
Porque você vai para o mercado, a gente não sabe onde vai trabalhar. Então ele falou, ó, faculdade é uma pincelada, é só para te aguçar. Ele falou assim, eu só não lembro qual era, eu lembro que era homem, mas eu não lembro qual era o professor agora, tá me falhando a memória. Mas ele falou isso, ele falou, ó, quando você sair daqui, não para de estudar, nunca. É isso aí, é isso aí. A gente nunca tem resposta pronta para nada, né? O tempo inteiro as crianças surpreendem a gente, né? Eu acho que é bem Sim, por aí. Mas assim, se a sim. gente correr atrás da informação, é, a chance da gente conseguir obter uma resposta melhor do que se a gente não corresse atrás da informação é muito maior, né? Sim, Então, para a gente sim. estar mais confortável para fazer essa construção, mas as respostas perfeitas a gente nunca tem, ainda bem, né? Senão ia ser muito Não, chato. sim. Não, e você falou uma coisa que é o que acontece, né? A gente, a gente que eu digo assim, a comunidade, né? A sociedade, a gente está em constante mudança, né? Eu estava conversando com isso há umas semanas atrás com um dos professores lá da escola. A gente veio, né, de uma sociedade, de uma comunidade completamente diferente das comunidades que existem hoje, da sociedade que existe hoje, né? Então, por exemplo, pô, na nossa época, um exemplo, a mãe, por exemplo, na nossa época só cuidava dos filhos, né? Hoje em dia tem muita mãe que até trabalha mais que o pai, né? Hoje em dia. É, Aí, isso é um exemplo só. Aí, vamos lá, tem outros exemplos, por exemplo, casais de pais e mães, por exemplo, já com uma certa idade bem avançada e que resolvem ter filhos, né? Então, já, por exemplo, já foge do que era, entre aspas, né, o comum. Não pode ser o comum, né? Mas assim, o que na nossa época era o comum, né? Então, assim, poxa, pensa um professor que trabalhava na nossa época, que continua trabalhando ainda nessa época em que vivemos hoje. Com certeza o planejamento dele já não é mais o mesmo. Ele teve que se adaptar, ele teve que se reciclar, ele teve que mudar, ele teve que pensar coisa nova. E assim, o que eu vejo da educação é assim, a gente não pode pensar no hoje, que a gente está formando a criança para o amanhã, para o futuro. Né? Então, assim, sim, sim. aonde a gente acha que vai chegar? Esse tem que ser o nosso planejamento, né? É. E é complicado, né? Porque, na verdade, a gente está ensinando uma criança que a gente vai entregar para a sociedade daqui a 10 anos, 12 anos, 15 anos, né? Então, a gente Sim, tem mesmo que ter esse olhar prospectivo sempre, né? sim, Eu acho que tem algumas questões que são importantes, que são questões assim que elas têm que estar presentes independente da época. Se a gente for pensar, por exemplo, em questão de valores, de direitos humanos, esse tipo de coisa é inegociável, né? sim. Mas, assim, fora isso, a gente tem que considerar, assim, essas questões culturais todas, né? Enfim, com esse olhar mais prospectivo. Então, essa atualização, ela é super necessária o tempo inteiro, com certeza. Sim, sim. Não, e é muito louco porque, assim, a gente hoje, né, a gente tem que abordar alguns tipos de assuntos e temas que, poxa, antigamente nem sequer existiam, né? Você vê, o próprio homossexualismo, por exemplo, é uma coisa que hoje está muito presente na sociedade e a gente tem que abordar isso, não tem jeito, porque tá aí, não tem, entendeu? Assim, mais para frente, é, a gente tem que preparar essas crianças, que você falou, para a sociedade, preparadas para isso, né? Então, se a gente não trabalha isso na escola, quando elas entrarem para o mundo, vão tomar um choque, né, de realidade, entendeu? E assim, isso são só alguns exemplos, a gente tem milhares de exemplos. Se a gente fosse dar mais exemplos, a gente ia ficar aqui até amanhã. Mas é justamente isso que você falou. Aí que entra a importância do planejamento, né? Assim, aonde eu quero chegar? Como é que eu vou abordar esses temas? Né? De que forma eu vou abordar esses temas? A educação física vai abordar? Não vai abordar? Eu quero abordar? Não quero abordar? Né? O meu sistema de ensino onde eu trabalho permite eu abordar? Não permite eu abordar? Né? Eu tenho um sistema fechado, tenho um sistema aberto, né? Qual a metodologia? Não. Qual a estratégia de ensino que a minha escola usa? Qual a filosofia de ensino? Né? Vygotsky, é Freire, tradicional. Então, enfim, a gente, né, tem que se adequar a tudo isso e o planejamento
realmente serve para dar diretrizes nisso, né? Então, eu lembro que eu fiz uma live uma vez com um professor de síndrome de Down. E ele falou assim, o planejamento na escola, ele deveria acontecer não numa reunião com professores, ele deveria acontecer numa reunião com os alunos. Porque o professor ele tem que saber para quem ele vai montar o planejamento. Claro. Aí eu falei, cara, eu particularmente nunca tinha pensado nisso. Sabe que essa semana eu estava dando um treinamento, né? Um dos treinamentos que tem na capacitação da Movimento Mirim chama Envolvimento, Motivação e Aprendizagem, né? E a gente fala muito a respeito de uma escala de envolvimento infantil que é de um autor belga, chama Ferry Livers, e ele apresenta essa escala. Então, você consegue identificar através de alguns sinais corporais e faciais e verbais, enfim, da criança. Você lê a criança para você identificar se ela está envolvida ou não com a tua aula e, consequentemente, se ela está ou não aprendendo. Então, é muito bacana porque você aprende a ler a criança em curso, né, durante a tua aula. Não assim, apliquei uma avaliação e verifiquei que ela não aprendeu nada. Não, eu consigo ler a criança para identificar se ela está envolvida ou não. E é muito interessante, quando eu entrei em contato com essa escala pela primeira vez, eu fiquei encantada, porque uma coisa que ele falava muito era assim, a partir do momento que você começa a se preocupar se a criança está ou não envolvida com a tua aula, você tira a luz de você e você coloca a luz na criança. Então, você olha aquela aula com óculos da criança, né? E eu acho que é bem por aí. Tem uma frase do Walt Disney que eu acho que é linda, que ele fala assim, olha, de nada adianta ser luz se não for para iluminar o caminho dos outros, né? Eu acho que é isso mesmo. E muitas vezes, a gente sem querer, e não é por nada, a gente é muito centrado mesmo, né? Então, a nossa luz é tão forte que ela ofusca. E eu não quero ofuscar meus alunos, eu quero iluminar o caminho deles, né? Então, todas as minhas ações pedagógicas, elas têm que estar sempre voltadas para eles e não para mim. Não porque é confortável para mim, mas para aquilo que é necessário para eles. Então, isso que você falou, assim, todas essas questões culturais, essas questões de diversidade, tudo isso que está na pauta, e ainda bem, né, que esteja, que a gente aprenda a respeitar todos que estão presentes hoje, que de repente não estavam presentes antigamente, ainda bem que elas vieram aqui à tona, ainda bem que a gente discute isso, ainda bem que é uma geração que aprendeu a lidar com todas essas questões da diversidade, nada perfeito, mas o fato da gente já estar discutindo disso, já está na pauta, né? A gente já caminha para o respeito, né? Então, isso está presente hoje e isso tem que estar presente sempre, ainda bem, né? Sim. Não, sim, com certeza. Ó, a Evelyn está concordando com a gente aqui. Ela falou, concordo. É isso aí. E assim, eu acho que uma das coisas que provavelmente assim vai pegar muito assim, daqui para frente, né, para alguns anos, é justamente assim. Eu acho que algumas profissões, infelizmente, né, devido a essa tecnologia que a gente está tendo, não é que elas vão acabar, mas elas vão acabar sendo menosprezadas, sabe? Ficando um pouco mais de lado. E se a gente não preparar as crianças para saber usar a tecnologia, sabe? Saber estar preparados para poder ter uma boa conversa, para poder ter um bom diálogo, sabe? Com respeito, sabe? Com educação, eu acho que essas crianças elas vão sofrer muito, sabe? No futuro. Devido a esse problema, essa mudança drástica. E a gente sabe que, assim, grande parte das profissões que vão estar no mercado de trabalho, quando os nossos alunos que estão hoje com a gente da educação física, da educação infantil, saírem da escola, elas não existem hoje ainda, né? Então isso é uma loucura, porque a gente está preparando para um futuro que a gente ainda não conhece. Essa questão da tecnologia, ela é muito importante, porque a gente tem que estar na pauta da escola hoje a questão da cidadania digital. Como o mundo hoje, ele passou a ser mediado pelas telas, essa questão assim de se ocultar, de perfis falsos, esse tipo de informação tem que estar na pauta, né? Porque
esse bullying, esse cyberbullying, o bullying virtual é muito sério, porque você ganha um alcance muito grande, né? Quando a gente fala de bullying, um elemento fundamental no bullying é o tamanho da plateia. E quando a gente está falando de internet, a plateia ela é gigantesca, ela é infinita, né? Então, esse trabalho de cidadania digital, ele é muito importante. E olha que momento oportuno para a gente falar disso, uma vez que a tecnologia caiu na nossa cabeça, assim, com muita Sim, força agora nessa época de pandemia, né? Então, já que a gente está sim. usando essas ferramentas, a gente tem que conversar sobre o bom uso dessas ferramentas, né? Isso também tem que estar na pauta, com certeza. Sim. A Ana Cristina Amaral, grande Ana, um beijinho, tá mandando um beijinho pra gente aqui, a Ana. Mas eu acho que assim, o nosso grande desafio é justamente o que você falou. A gente meio que não sabe o dia de amanhã, esse é o problema, né? A gente não sabe como é que vai Mas ser a o gente amanhã. nunca Então a vai gente está saber. preparando as crianças, teoricamente, para um escuro. Esse é o problema, né? O que eu penso muito é assim: a gente tem que fazer essas crianças entenderem que elas têm que olhar para fora da caixinha, sabe? Elas têm que olhar para além, sabe? Para ali, depois da curva, sabe? Porque vai ser um turbilhão de coisas acontecendo. Ainda mais, por exemplo, com essa chegada do 5G aí que estão falando, né? Que vai chegar o 5G, daqui a pouco vai chegar o 6G, 7G, 10G, 15G, e pô, já estão falando até em médico operar de casa por causa do 5G. Você fala, cara, como que Sim. pode, né? Então você fala assim, meu, olha, a que ponto está chegando? Daqui a pouco, juro por Deus, imagino eu que vai ter um holograma de um professor de educação física dando aula na quadra. Porque daqui a Um pouco, né? avatar. Daqui a Eu pouco a acho que é loucura, possível. é, Mas sabe o que sabe? eu acho, Luiz? Assim, né? O espaço da educação é o único espaço que a gente consegue contextualizar de fato e que a gente Sim, consegue se aprofundar nas informações. Então, a gente não sabe que mundo é esse que vem pela frente, mas isso que você falou é importante. Que cidadão é esse que eu quero entregar para o mundo? Então, na hora que sim, eu for pensar nas estratégias que eu vou utilizar para aquela aula, eu sempre tenho que pensar nesse caminho. Eu preciso me aprofundar nisso daqui. Porque hoje a gente tem um excesso de estímulos, mas um excesso de superficialidade também, né? A gente sim, matou o diálogo em muitas situações, né? Muito por conta dessa loucura que a gente vive aqui no país, né? O diálogo ele está morrendo, enfim, né? A gente está sim, desconstruindo aí o tecido social. sim, E o espaço da educação é um espaço muito bacana para a gente reafirmar a importância desse diálogo, né? E não só isso, para a gente se aprofundar. E aí, quando a gente fala de corpo, de movimento, eu acho que é bacana, quando a gente pensa no planejamento, a gente trazer isso para reflexão. Só viver corporalmente aquela experiência é muito pouco para eu aprender. Então, eu tenho que garantir o aprendizado. E como é que eu vou garantindo? Eu vou organizando, sistematizando esse ensino, né? Eu vou reproduzindo aquelas experiências pelas quais as crianças passaram na aula anterior, mas eu vou trazendo um nível cada vez maior de elaboração. Então, isso vai aumentando essa complexidade corporal, a questão tática também, sabe? A questão dos jogos, que tipo de adaptações que eu vou fazendo naqueles jogos para eu trabalhar toda essa questão cognitiva das crianças. Então, toda essa reflexão ela tem que estar na sala de aula, ela tem que estar na quadra, na piscina, no sim, tatame, na sala de ginástica, no pátio, né? E essa mediação quem faz somos nós, professores, né? Sempre a gente. O nosso papel é esse. Na pandemia ficou muito claro a importância do professor. sim. Essa Ah, coisa mas de, eu acho as crianças são autodidatas. Peraí, gente, a informação tá não, lá. A informação sempre sim, tá lá, ela tá sempre disponível. Mas quem vai mas, mediar, sistematizar, organizar as experiências de aprendizagem é o professor. sim, É ele que sim, vai tornar aquela informação acessível para a criança, né? Então a gente sim. tem que sempre reafirmar isso com muito estudo, com muita reflexão sobre a prática que a gente está propondo. Boa. Ó, a Agatha tá participando aqui falando, é a tal da modernidade líquida. É isso aí. Quando a gente fala dessa modernidade líquida, a gente está falando disso mesmo, né? Dessa Sim, falta de contornos, dessa questão superficial.
E, na verdade, a gente precisa colocar contornos, colocar limite em tudo isso. É por aí mesmo. Eu já venho há um tempo pensando e percebendo isso. Eu ainda não fui atrás, e eu acho que não existe, alguma pesquisa que comprove isso que eu vou falar. Mas, assim, para mim é muito nítido que, devido a toda essa loucura que a gente vem vivendo, mesmo antes da pandemia, a culpa não é da pandemia, não. A culpa é a correria de pai e mãe que trabalha, né, que hoje em dia pai e mãe trabalham, ficam o dia inteiro fora, então eles querem ocupar as crianças com qualquer coisa para que eles possam ficar no trabalho e depois, né, pegar as crianças. Aí, se não tem como ocupar, deixa a criança com alguma babá ou com alguém, enfim, é o que você falou, não existe o diálogo, né? E aí quando os pais chegam para ficar com a criança, que a criança quer brincar com os pais estão cansados, não aguenta mais, e não sei o quê, e aí enfim, a coisa se degringolou de um jeito, né, que a criança, hoje em dia, eu percebo, hoje em dia não, né? De uns anos para cá, o nível de atenção da criança, putz, caiu demais. Caiu demais. Sabe? Eu lembro da faculdade. É complicado mesmo. Porque, na verdade, se a criança é super estimulada, né, a gente consegue prestar atenção de forma consciente em uma informação por vez. Se houver essa superestimulação, gente, isso não é benéfico para a criança, porque, na verdade, ela não sabe para onde ela corre. Então, é uma criança que está acostumada a ser atendida de forma instantânea e, ao mesmo tempo, a trabalhar na superficialidade. E é muito bacana porque, como a gente trabalha com o corpo, a gente tem uma oportunidade de apresentar experiências para a criança de muito prazer, porque é muito prazeroso para ela esse trabalho da corporeidade, né? E de se aprofundar. Claro, se essa for a intenção, né, dos professores. E um erro clássico que a gente observa, né, uma inadequação, é assim, são aulas, você chega na aula e existem 5 atividades naquela aula. E aí você fala, professor, mas calma, você colocou 5 atividades em 40 minutos, você conseguiu atingir tudo que você queria, né? Às vezes uma atividade só, você aumentando o grau de complexidade daquela atividade ao longo da aula, é muito mais eficiente do que um excesso de atividades, porque não deu tempo da criança aprender, da criança reter a informação, né? E a gente reproduz isso. A gente reproduz isso com excesso de informação, a gente também faz isso. Porque a gente também está nessa tempestade toda, né? E a gente precisa de tempo, na verdade. A gente precisa dar tempo para a criança aprender e tempo para ensinar. Eu percebo muito assim, para mim é muito nítido que de muitos anos para cá, as crianças elas começaram que nem você falou, devido a esse bombardeio de coisas ao mesmo tempo, elas começaram a ficar muito mais avoadas, sabe? Então, para mim, é muito mais comum, de uns anos para cá, você estabelece o contato visual com a criança, aí você começa a falar com ela, ela já... E você falando. E você pode, cara, contar história, que nem a Ana Cristina Amaral. A Ana Cristina Amaral deve estar aqui na live. Ela é a história em pessoa. Essa mulher, ela inventa mistérios na piscina dela. Mas, cara, eu vou te falar, eu também invento história, eu também brinco, eu grito, eu pulo, eu bato prancha, eu faço escarcel. A hora que eu olho para os alunos, tá assim, tá assim, tá. Aí você fala, vamos lá! E na quadra a mesma coisa. Aí às vezes eu falo, bom, vamos para atividade? Aí uns 3, eu não entendi. Então, assim, para mim se tornou muito mais comum isso, sabe? E eu estou tentando adotar estratégias justamente para que eu consiga, né? Prender atenção e tal, mas assim, eu percebi que esse limite, né? Antigamente falavam assim, 3 segundos, né? 3 segundos de atenção, né? Antigamente falava, né? 3 segundos de atenção. Eu acho que caiu para 1. Eu acho que caiu para 1. Caiu assim, vertiginosamente. Então, assim, mas eu não sei se é verdade, é uma coisa que eu sinto. E assim, como eu só estou na minha escola, só estou na minha academia, eu também não posso falar que o mundo está assim, né? Mas assim, eu percebi que, assim, devido a esse bombardeio, as crianças elas estão muito mais avoadas. Está muito mais difícil de pegar o foco delas. Sabe? Tá muito mais difícil de você atingir elas, sabe? Então,
o que eu comecei a fazer é meio que um trabalho de formiguinha, de mesmo durante a aula, às vezes se eu percebo que alguém fugiu, não prestou atenção, ao invés de ficar bravo, estressado, pôr de castigo, que nem era antigamente, né? Pôr de castigo, não deixa brincar. Eu chego lá e falo, ó, você prestou atenção? Ah, não. Então, ó, você vai fazer isso, explico, sabe? E, e fim de papo, porque assim, eu já não tenho mais visto, né, o resultado em estresse, sabe? Em bronca, Sim, em sim. castigo, sabe? Então eu já comecei a adotar um pouco essa estratégia. Tem me desgastado muito mais, tem. Porque você tem que falar de um para um, e às vezes assim, não é De que um é para um, um. são É. 5, são 3, são 7, entendeu? Depende da turma que você tem. Às vezes tem uma turma com 20, uns 5 ou 6 ali, escapou que não prestou atenção. Então acaba se desgastando muito mais. Mas, assim, o ponto que eu queria falar com você é justamente esse. Eu tenho percebido que as crianças estão muito mais avoadas. Muito. E por mais que você contextualize, conta a história, vem com vídeo, vem com. Cara, graças a Deus, trabalho em escola particular. Cara, eu tenho que levantar a mão para você agradecer que eu chego um tablet lá, eu ligo na internet, eu mostro o vídeo para os alunos. Cara, escola aqui, entendeu? Pô, graças a Deus que eu tenho isso. Mas, assim, mesmo com isso, às vezes eu estou mostrando o vídeo, eu vejo um desenhando com água no chão. Aí eu vejo o outro mexendo no cadarço. Aí eu vejo o outro cochichando com um amigo. Você fala, cara, e é vídeo, coisa que eles gostam, sabe? Que atrai. Aí você começa a falar. Aí eles começam a falar junto com você. E aí você fala, cara, como é que eu prendo a atenção dessas crianças hoje em dia? Né? Não dá, cara. Então, eu percebi muito essa mudança, assim, para mim, de muitos anos para cá, e não só por causa da pandemia, tá? Eu já vinha sentindo isso. Eu até esse ano agora, de 2021, eu tinha planejado entrar no mestrado. E eu moro do lado da USP. Eu falei, poxa, vou tentar a USP. Só que eles não abriram por causa da pandemia, né? E várias faculdades que eu fui atrás, elas estão online. Eu falei, eu não quero fazer mestrado online, né? Eu quero tentar ter o presencial ali, o tete a tete, né? Eu estou esperando. E eu tô com essa sementinha agora plantada na minha cabeça, de fazer uma tese de mestrado do tipo, pô, vamos pesquisar isso aí, né? Mudança do comportamento das crianças, né? Tipo, mudou, o quanto que mudou? Como é que tá o grau de atenção das crianças hoje? Porque para mim, sinceramente, na minha realidade, caiu, mas caiu vertiginosamente, assim. Caiu, assim, muito. Não sei se o problema sou eu, se minhas aulas estão ruins, se eu preciso me reciclar, mas olha, me ajudem quem está na live aí, se alguém passa por essa experiência, me ajuda. Porque assim, se o problema for eu, é mais fácil de resolver. Ó, a Evelyn comentou aqui, ó, ela fala aqui que muitos pais acham que o professor virou escape, que não aturam o filho e não conseguem mais educar. Jogam para o professor toda a responsabilidade de tutor. É, é mais ou menos por aí mesmo. Ó, o Didil entrou aqui, grande Luiz Didil, grande Didil entrou aqui. Ó, a Evelyn falou, ó, meus antigos professores falam a mesma coisa, que não existe mais turma como a que eu fui. Mas é normal, é isso aí. Bom, Cláudia, ó, estamos caminhando aí para o final da nossa live. Antes de fechar a nossa live, eu quero de novo divulgar para o pessoal aqui. Gente, essa live que a gente está fazendo é para poder divulgar o curso da Cláudia. O curso dela vai ser no dia 27, tá? Segunda-feira da semana que vem, das 20 às 22 horas, né? Esse curso vai ser ao vivo pela plataforma Zoom. Quem não conseguir assistir esse curso ao vivo, não tem problema, a gente vai gravar o curso, vai subir para a nossa plataforma, e aí quem quiser assistir depois pode assistir, tem 3 meses de acesso. Ela vai falar justamente sobre isso que a gente está batendo um papo aqui agora, planejamento, né? Que nem agora, ó, o Gilmar comentou aqui, falou, é bem assim mesmo. Isso não sou só eu, né? Aí, por exemplo, né, dentro dessa loucura que a gente comentou toda aqui, como planejar, né? Como é que a gente planeja? Onde a gente quer chegar, né? Principalmente na educação infantil, né? Partindo do princípio que a educação física nem obrigatória é no infantil, né? Então, que dirá planejar para uma coisa que nem é obrigatória. Então, assim, temos aí um grande dilema. Então, a Cláudia vai falar sobre planejamento. Ela falou durante a live que ela vai abordar, que ela vai explicar, como é que ela vai trabalhar esse tema de planejamento com vocês. Então, quem estiver interessado no curso,
fala com a Andressa nesse telefone que está embaixo, né? Fala com ela, ela vai cuidar de todas as inscrições aí. Não tem só o curso da Cláudia, a gente tem 5 cursos, né? É uma semana inteira de educação infantil, falando só sobre educação escolar infantil. Então, quem quiser, quem tiver interessado, fala com a Andressa. A gente vai começar a divulgar nas nossas redes sociais. Segue aí a Double Age Educação. A gente vai começar a soltar aí os flyers, os cursos, os conteúdos, tá? E quem tiver interessado, entre em contato com a Andressa. Cláudia, quero de novo te agradecer. Obrigado. Estarei presente lá com você, né, na segunda-feira para mais um curso, porque você já tem 3 com a gente, né? São 3, né? Acho que eu tenho 2 com vocês. 2, Tem um 2. de desenvolvimento e um de... Qual que é o outro que eu tenho? Acho que é de educação física escolar. Eu acho que são os 5 domínios lá, não é? Os 5 domínios de desenvolvimento com vocês, um pocket, né, de 2 horas curtinho. Tem um, acho que de educação física escolar. E agora esse de planejamento. Boa. Acho que é isso. Então é isso aí. Depois você já pensa na música que você quer pedir lá no Fantástico depois. Ah, tá bom. Mas é isso aí, Cláudia. Mais uma vez, é um prazer ter você conosco aqui. Obrigado por ter aceito mais um convite. Mas antes de terminar, eu quero que você deixe aí uma mensagem para o pessoal, faça as suas despedidas, com calma e tranquila aí. Pessoal, bom, então o Luiz já falou um monte desse curso, mas eu queria convidar, né, quem tiver interesse em fazer, vai ser um prazer enorme encontrar vocês por lá, a gente vai ter oportunidade de conversar ao vivo a esse respeito, né, e também passar meus contatos aqui, o pessoal que tiver oportunidade, que puder entrar nas redes sociais da Movimento Mirim. É um espaço muito bacana na internet, que a gente está fazendo muita divulgação, tem bastante conteúdo no Instagram, no YouTube, no Facebook, enfim. A gente posta vídeos com bastante regularidade lá, sempre falando desse universo infantil, sobre desenvolvimento, sobre aprendizagem, sobre ensino, né? Então, quem tiver oportunidade, entra lá na página do Face, segue a gente no Instagram, entra lá no YouTube, enfim, que tem bastante material bacana. E eu conto com vocês nesse curso aqui com a Double Age. Boa, é isso aí, pessoal. Muito legal. Essa semana, então, a gente fez aqui a live hoje com a Cláudia. A nossa próxima live vai ser na sexta-feira com a professora Dayana, tá? A professora Dayana também vai estar aqui sexta-feira fazendo uma live com a gente para falar sobre o curso dela, que vai ser no sábado, dia 2 de outubro, tá? Então, não percam sexta-feira, 18 horas da tarde. Nós vamos tomar um brunch aqui no Instagram junto, né? Vamos ser chiques, um chá da tarde, né? Então, não percam sexta-feira aqui, eu e a Day, para falar sobre o curso dela também, tá bom? Cláudia, obrigado, se cuida. A gente se vê dia 27, hein? Beijo. Tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.